Aleluia, glória a Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro. Deus é bom em todo tempo. Estamos iniciando mais um mês e iniciamos um mês com o estudo bíblico. Quero aqui de coração já agradecer você que já chegou, agradecer pelo seu esforço de estar aqui com a gente. Estamos estudando o livro de Juízes. De repente, se você aqui cair de paraquedas, nós somos a Igreja Tábuas da Lei. E esse é o nosso estudo bíblico totalmente gratuito para você e para todos aqueles que quiserem assistir. Quero pedir para que você compartilhe, faça aquilo que é necessário para que a palavra de Deus chegue também a outras pessoas. Amém? Nós temos o hábito de começar orando, então eu quero convidar você a orar conosco. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós lhe agradecemos pela oportunidade, Senhor, de te servir, pela oportunidade de aprender da tua palavra, de estar aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor encontre corações abertos, Espírito Santo, que cada ensinamento nessa noite venha transformar a nossa memória, a nossa mente, o nosso raciocínio. Traz ao nosso entendimento a tua palavra. Tira de nós todos os estigmas, tira de nós, Senhor, todo engano e traz, Senhor, o entendimento real daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Visita corações, transforma vidas, que haja salvação, que haja mudança em nós. Estamos aqui, Senhor, nessa noite. No nome santo de Jesus, tira de nós tudo aquilo que não é teu. Nos dá entendimento, tira, Senhor, da nossa mente toda dificuldade de absorver e entender a tua palavra, que encontre corações, terrenos férteis. Visita de forma individual, no pedido do coração, aquele que está desesperado. O Senhor é a resposta e a solução. Louvamos a Ti pela Tua palavra e por cada vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Abra sua Bíblia, Juízes, o capítulo 3. Finalmente, nós vamos falar sobre os juízes. Quem está com a gente aqui desde o começo, talvez tenha pensado assim, nossa. E esse livro de Juízes nunca vai começar a falar dos juízes, afinal de contas? Hoje nós vamos começar a falar dos primeiros juízes que estão citados aqui no livro de Juízes. Abra sua Bíblia, Juízes, o capítulo é o 3. Você que por algum motivo não pôde acompanhar conosco, o 1 e o 2 já está lá no canal do YouTube da igreja. Amém? Tem uma telinha aqui que quer atrapalhar a minha visão, mas assim, espero que ela desapareça logo, logo. Abra sua Bíblia. Juízes capítulo 3 diz assim: nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 6. Se você puder ter uma anotação, uma caneta, quiser marcar, nós temos o hábito de compartilhar algumas anotações que eu faço para facilitar. Quem gosta de ler, anotar, procurar o versículo, fique à vontade aí, tirar print se quiser, tá bom? Juízes capítulo 3 diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra o descendente dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova e obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Começando aqui com a notícia de que o Senhor tinha deixado
os inimigos ali, para que aqueles que não foram forjados na batalha, não aprenderam com Josué ou com a geração anterior, a gente já falou sobre as gerações anteriores no capítulo 2. Quem não aprendeu, o Senhor diz que o Senhor permitiu que eles ficassem ali, deixou ali para que eles ficassem hábeis no trabalho militar, nas lutas, no serviço militar ali contra os governantes, e é o que o livro deixa claro aqui para gente. Então, de cara, a gente entende que o Senhor permitiu que eles ficassem ali, mas a gente tem visto desde muito tempo, a gente está repetindo isso várias vezes, que o Senhor permitiu que ficassem ali, mas não era para que o povo deixassem os inimigos ali. Era para que eles fossem retirados, para que eles fossem expulsos de lá pelos israelitas. E a gente já viu várias vezes o porquê o Senhor dá essa ordem. Se você está aqui com a gente e não se lembra ou não sabe, depois você dá uma ida lá no YouTube e assiste desde o primeiro capítulo, desde o primeiro estudo, quer dizer, que nós damos um panorama de Juízes e você consegue entender um pouco do porquê tão diferente o livro de Juízes é. Essa sessão aqui, daqui para frente, do 3 em diante até acho que o 20, mais ou menos, vai falar sobre os juízes, especificamente do livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história de 12 juízes, tá? 12, não mais que isso. Quer dizer que só existiram 12 juízes? Não. Podem ter havido outros juízes que a Bíblia não contou sobre eles. Por que a Bíblia não contou sobre eles? A gente não sabe. Está em ordem cronológica, a gente viu que não está em ordem de tempo. Está em ordem, lembra do espiral, traz sempre para sua mente, do que seria um espelho, um protótipo de juiz, até a coisa desandar de vez. Então a gente precisa trazer isso tudo à mente. Não está em ordem de tempo. Os juízos que nós vamos estudar, eles podem ter ocorrido alguns. Eu acho que os menores podem ter sido juízes em tempos iguais. É possível, tá? A gente também não tem nenhuma certeza se foram separados ou não, mas podem alguns ter trabalhado em favor do povo, sido usados por Deus no mesmo tempo. Então, isso tudo a gente precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque quando a gente estudou Josué, a gente viu que Josué é praticamente cronológico. A gente via que quando terminava um capítulo e a gente lia o seguinte, fala assim, e depois disso, e após disso, e um tempo depois, e tanto tempo depois. Aqui no caso de Juízes não está em ordem como o livro de Josué estava, tá? Então, de cara, a gente sabe que são 12 que são descritos aqui. A gente vai chamar de juiz maior, não aquele que foi maior em poder, maior em tamanho ou maior em força. Mas o juiz maior é conhecido aqueles que a história dele é maior. Você tem mais detalhes sobre eles, por exemplo, Sansão, Débora, Jefté, são conhecidos como juízes maiores. Quais são os juízes menores? São aqueles que a história aqui é menos detalhada na Bíblia. A gente tem menos detalhes sobre eles. É apenas isso para a gente poder dividir. Vamos lá. Eu tenho anotado aqui, ó, o comentário dos relatos partirá de um princípio. O autor bíblico, que a gente já viu que a gente não sabe quem foi que escreveu o livro de Juízes, ou quais foram as pessoas que escreveram, a gente não sabe se foi um, se foram vários, nem quem foi, e nem temos uma data certa, específica, para datar o livro de Juízes, tá? Um tempo específico. Então, o autor bíblico, ele escolhe o juiz e decide o que contará sobre ele, de que forma ele vai contar, e onde ele vai posicionar o juiz no livro. O que é isso? Quem escreveu o livro de Juízes decide o que ele vai contar, como vai contar, em que posição ele vai botar, tá? Então, a gente viu que a ordem que decidiu foi o autor do livro. Ou seja, talvez tenha havido mais juízes, mas foram escolhidos 12. Os juízes podem ter realizado mais coisas, mas foram escolhidos apenas alguns. Quem sabe a sequência cronológica tenha sido outra, mas predominou aqui o interesse retórico.
É possível também que alguns juízes tenham vivido e exercido suas funções na mesma época, mas em lugares diferentes. Então, eles podem ter trabalhado em mesma época, mas um estava mais para o norte, outro estava mais para o sul, e assim a gente consegue ter uma ideia. Segue aí. Quando a gente leu aqui o versículo 5 do capítulo 3, fala assim, ó. Os israelitas, acompanha na sua Bíblia que aí você também não cochila. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Eles viviam ali no meio. A gente viu desde o começo que não era para viver junto com eles. A gente viu no capítulo 2 que o anjo do Senhor aparece para eles dizendo: por que vocês não me obedeceram? Então, tenha isso em mente. Esse é o problema. A mistura, tá bom? A desobediência e a mistura. Vai lá, capítulo 3, o versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 11, a gente vai ver sobre um juiz chamado Otoniel. Eu anotei aqui, o protótipo de juiz. O que é um protótipo? Seria um exemplo de juiz. Esse é o juiz que nós entendemos que teve o melhor resultado, que espelhou melhor aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Nós vamos ver que os juízes, eles são tomados pelo Espírito Santo em ocasiões, alguns vão se tornar líderes, não eram e vão se tornar, né? Porque estão cheios do Espírito Santo, empoderados pelo Espírito Santo, cheios da força do Senhor, vão fazer aquilo para que forem comissionados a fazer através do poder do Espírito Santo, que vai os orientar, vai fazer com que eles façam, e depois acabou. A ação do Espírito Santo no livro de Juízes é completamente diferente da ação do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a partir do derramamento do Espírito Santo e também como o Espírito Santo age hoje. O Espírito Santo hoje ele está dentro de mim e dentro de você. Quem tem o Senhor Jesus como Salvador tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós e através de nós. A gente vai ver aqui que alguns juízes vão ter um comportamento muito reprovável, comportamento terrível, comportamento assustador. E a gente vai coçar a cabeça e falar assim: como que o Espírito Santo estava usando um cabra desse, gente? Não é possível, isso não tem sentido. A gente vai ver a diferença. Hoje, nós somos usados pelo Espírito Santo dentro das nossas limitações, mas o Novo Testamento, a palavra do Senhor em Gálatas diz o quê? Nós precisamos ter fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, benignidade, tem que ter a bondade, tem que ter muito fruto. Nós não vamos ver frutos, tá? Nesses juízes, esse tipo de fruto. A gente não vai ver fruto do Espírito. A gente vai ver uma ação imediata do Espírito Santo através dessas pessoas e acabou. Vamos lá. Otoniel, mas na sua Bíblia, versículo 7 diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Rissataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Rissataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E bem curto, tá? Bem curto aqui, mas dá dados sobre ele. A gente vai ver que outros não vão dar praticamente dados nenhum. Otoniel, a gente já falou muito sobre ele aqui nas outras vezes. Ele foi alguém que ele se tornou genro de Caleb, ele avançou, ele tinha experiência na guerra, ele era alguém que viveu no tempo de Josué, no tempo de Caleb. Então ele era um homem que conhecia isso. A gente vai ver que no decorrer da leitura do livro de Juízes, esse tempo aqui
vai aumentar. Olha aqui. Diz aqui, ó, no versículo 8: Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. A gente vai ver que esse tempo de ser subjugado por reis que o Senhor vai permitir, né? Vai aumentar. Por quê? Por causa da insistência do pecado, a insistência de fazer o que o Senhor reprova. Então a gente vai ver inicialmente aqui que eles ficaram 8 anos subjugados. Tiveram que aguentar esse sofrimento por 8 anos. Depois a gente vai ver que na mão de outros juízes esse tempo vai aumentar. Na mão de outros juízes, não. Na mão de outros reis. Esse tempo vai aumentar. Vão ficar mais tempos subjugados a outros reis. Por quê? Porque a coisa vai piorando, né? Otoniel é o primeiro dos juízes falado aqui. Sua história é a mais curta dos juízes que recebem um relato. Tem um relato, mas é um relato curto. Outros a gente vai ver que o relato é mais longo, ocupando apenas 5 versículos. Apesar de só ter esses 5 versículos, a gente já falou muito sobre esse juiz. Tá? Depois você dá uma olhada lá na sua Bíblia, Josué 15:17 fala sobre ele antes dele se tornar juiz. A gente já falou sobre isso. O período em que Otoniel foi juiz, um padrão de comparação para todos os outros juízes depois dele. Seu relato segue ao pé da letra o padrão da introdução: rebelião, castigo, clamor, juiz, libertação. A gente vai ver que essa sequência vai seguir no livro de Juízes. O que vai acontecer? Mais à frente, o povo vai se rebelar de novo. Aí vem o castigo. Que castigo é esse? A gente já explicou. O castigo que o Senhor prometeu foi não tirar o povo. Esse era o castigo, era o que eles queriam. Não vai tirar o inimigo. Esse é o castigo, tá? Então, rebelião, castigo, aí o povo clama, o Senhor levanta um juiz e esse juiz trabalha na libertação, o povo é liberto. Aí começa de novo. Cai em pecado, rebelião de novo, aí tem o castigo novamente, aí o povo clama de novo, aí levanta o juiz de novo e vem a libertação de novo. E esse ciclo, por isso que a gente falou da espiral, que vai seguindo, seguindo. Uma expressão favorita e reiterada do hebraico para indicar rebelião e desobediência é: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, toda vez que você lê na sua Bíblia, no livro de Juízes, e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, quer dizer rebelião e desobediência. Rebelião, está indo contra o Senhor, está adorando outros deuses. Desobediência, está mantendo quem deveria ser retirado dali junto com eles. A gente leu, você leu junto comigo aí no versículo 5 do capítulo 3, que os israelitas viviam entre os outros povos. E essa não foi a ordem, tá? Então, toda vez que você vê, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, isso acende para você uma luz, aparece uma bandeira vermelha. Isso é rebelião e desobediência. Israel fez isso repetidas vezes em Juízes e em toda a Bíblia. E nós fazemos isso. A gente está falando de Israel aqui, lembrando que esse Israel que nós estamos estudando não é o Israel, o país que você conhece hoje, tá, gente? Tem uma diferença. Esse Israel aqui é o antigo Israel. Ainda não tinha um país, ainda não tinha já existia um povo formado. Eles estavam tomando aquela terra que o Senhor tinha dado por herança, ou deveriam tomar, mas não é a nação hoje, Israel lá. Você vai pegar, olhar no mapa lá, Israel, todo o problema que a gente sabe, tudo aquilo que a gente vê no noticiário, e levar a sua mente e dizer que é igual a esse aqui. Não. Mas eles são descendentes deles? São, tá? Mas não é você olhar aquilo, não é, porque são tempos diferentes, são muitos anos depois, então não é a mesma coisa. Segue aqui. Israel fez isso repetidas vezes em Juízes e em toda a Bíblia. Neste caso, existem dois componentes.
um consequência do outro. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá, deusa da fertilidade, geralmente representada por uma árvore. Algumas vezes na Bíblia, quando você for ler, a Bíblia vai aparecer assim, dos carvalhos, e iam lá embaixo da árvore e faziam orações. E por vezes na história você vai ver o Senhor reprovando, e às vezes a gente se pergunta assim: ué, mas só estava ali debaixo da árvore fazendo orações, e a Bíblia às vezes não explica em detalhes o que a pessoa estava fazendo. Geralmente, e pode ter certeza que se o Senhor reprovou, estava sendo feito um culto ali a Aserá, que era a deusa da fertilidade, que era simbolizada ou representada por uma árvore. Então eles iam para a árvore, faziam os rituais ali e se referindo a Aserá. A forma plural usada para esses deuses sugere que havia muitos locais de culto e que tais deuses eram conhecidos por nomes diferentes de acordo com o local. Então, o mesmo Deus, tá, poderia ter nomes diferentes em locais diferentes. Vamos dizer que num lugar a Será que era a deusa ali da fertilidade, no outro nome ela tivesse, no outro lugar ela tivesse o nome de Astarote, sei lá. Tô chutando aqui, tá, gente? E em outro lugar fosse outro nome. Isso era muito possível. Então eram vários deuses. O que está acontecendo aqui? Israel está entrando no meio de um povo idólatra e absorvendo essa idolatria. Israel vai pensar o seguinte: eu posso manter a minha adoração a Deus e colocar os outros deuses juntos. Não dá para ser desse jeito. Hoje é a mesma coisa. Nós muitas vezes pensamos assim: qual o problema? Né? Eu vou na igreja, eu adoro a Deus, mas eu também, os outros deuses também tá tudo certo, as outras religiões tá tudo ok, não tem problema uma hora eu tá na igreja, outra hora eu tá no bar, eu tá me prostituindo, vivendo uma vida errada, e depois eu vou na igreja, tá tudo certo. Eu tô querendo fazer exatamente desse jeito, unindo os outros deuses ao Deus que não tolera dividir a sua glória com ninguém. Amém? Glória a Deus, todo mundo aí? Outra expressão comum no Antigo Testamento que aparece aqui é a ira do Senhor. A gente vai ver muito isso no livro de Juízes. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Por causa do pecado do povo. A gente precisa entender que esse a ira aí é uma forma da gente conseguir entender. Lembra que a nossa cabeça não é a cabeça de Deus. Então ele tem que quebrar em pequenos pedaços e falar no nosso idioma. Deus fala na língua dos homens. Ele fala da forma que a gente consiga entender alguma coisa. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não é que Deus vira uma tocha de fogo assim com raiva e foi comendo todo mundo, queimando todo mundo. Não foi isso que aconteceu. Mas a ira do Senhor se acender, a gente entende que o que quer dizer, né? O Senhor não estava satisfeito com a adoração que Israel estava fazendo a Baal e a Aserá. Então não dá para a gente esperar que Deus fosse fazer coisa tão viver com tanta tranquilidade. O povo vai ficar numa surdez constante. O passo seguinte vai ser a mão pesada do Senhor. Pode parecer curioso que isso tenha acontecido tantas vezes, mas há duas realidades aqui. Isso de fato acontece e o autor de Juízes se concentra nisso. O autor do livro de Juízes vai se concentrar nesse problema. Então a gente vai ver esse problema muitas e muitas vezes. Minha irmã, mas por que que Deus bate tanto nessa tecla? Porque até hoje ele não tolera. Até hoje. Ele não vai tolerar. Quem não serve ao Senhor, não ama ao Senhor, não serve, não quer saber do Senhor, não quer saber de Jesus, o Senhor quer salvar, o Senhor quer que a palavra chegue, o Senhor quer que a pessoa se arrependa. Mas nós que já conhecemos o Senhor, temos uma responsabilidade muito grande, não misturar o santo com o profano. Até hoje, Deus não tolera esse tipo de mistura. Por isso, ele vai falar muitas e muitas e muitas vezes para ver se a gente acorda. A razão é que isso cumpre uma função retórica importante para a mensagem. Aqui no caso de Otoniel,
Cumpre-se o que o livro contará muitas vezes de maneiras diferentes. Israel é assim, e é assim que Deus o salvou. Aos poucos, porém, essa salvação vai perdendo brilho a tal ponto que se mantém o vocabulário próprio da piedade, mas a serviço da violência. A gente vai ver muita violência aqui, infelizmente. Se caso você quiser saber de onde eu estou tirando essas informações, tem esse anotação aí, é o livro Comentário Bíblico Latino-Americano, tá aí anotado para você. E eu tenho uma Bíblia de estudo também que eu pego como referência e outras informações. Como o nosso estudo vai online, é necessário ter essa anotação aí para que a gente dê crédito a quem escreveu. Segue aí. Juízes 3, versículo 12. Agora a gente vai falar sobre o juiz chamado Eude. Eu vou fechar aqui e vou retornar, que tem um risquinho azul. Aí esse risquinho sai. Aqui. Ok. Vamos falar agora sobre o juiz chamado Eude. Versículo 12 do capítulo 3 diz assim: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Observe aí, preste atenção. Fizeram o que o Senhor reprova. Então dá na mão de outro rei. Versículo 13: Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Lembra que eu falei que o tempo aumenta? Olha como é que o tempo da opressão aumentou aqui. Versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Versículo 20. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei, até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram parte do lugar da passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. É uma história bem diferente do que a gente está acostumado a ver na Bíblia. Logo de início aqui, a gente vê que
Israel faz o que o Senhor reprova, nosso Deus vem com a mão forte e permite que o rei de Moabe fique dominando sobre Israel. É, o pecado faz com que a gente seja subjugado. O pecado nos escraviza. O pecado, a desobediência, a rebelião vai nos escravizar. Só tem um jeito de ver livre da escravidão do pecado, obedecendo ao Senhor. Mas o nosso Deus é misericordioso. E muitas vezes a gente clama, mesmo em pecado, e o Senhor nos socorre. E é o que a gente vai ver acontecer aqui. Esse juiz chamado Eude, ele é levantado aqui, sabe-se lá como, de alguma forma ele aparece. Ele fala que a Bíblia que ele era ele era um homem que não, a Bíblia não dá detalhes sobre ele ser um homem que conhecia alguma coisa sobre o serviço militar, sobre o entendimento de campanha de guerra, ele não sabia de nada disso. A Bíblia, quer dizer, a Bíblia não nos conta sobre nada disso, a gente não sabe sobre nada disso. Então, a gente vê que é um homem que foi tomado pelo poder de Deus por um momento para ser usado para libertar o povo. Algo interessante que a gente vê aqui, ó, na sua Bíblia aí fala assim, versículo 14: os israelitas ficaram sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. E no versículo 13 diz: conseguindo uma aliança com os moabitas e com os amalequitas. Esse homem aqui, ele conseguiu uma aliança com dois povos para poder subjugar Israel. Então ele não estava sozinho na situação, tá? E a gente vai ver de onde saiu esse povo. Na realidade eram três, né? Eu falei dois, eram dois, três opressores. O caso dos amalequitas vai chamar a nossa atenção, uma vez que os israelitas receberam instruções expressas de destruí-los. O que que a gente observa? O Senhor dá instruções expressas, arranca fora, tira o pecado, aquilo que não tem que ficar. Quando a gente passa por cima, finge que não está vendo, ele vai pegar a gente lá na curva. É o que vai acontecer aqui. Vai lá para Deuteronômio 25. Você está em Juízes, volta na sua Bíblia, deixa marcadinha aí, se você quiser, para facilitar, que a gente vai voltar para Juízes 3. Volta para Deuteronômio, capítulo 25. Você volta aí um pouquinho só que você vai achar. Capítulo 25, versículo 17 até o 19. Deuteronômio 25, do 17 ao 19, diz o seguinte: lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não esqueçam. Os amalequitas não se dispuseram em ajudar o povo de Deus. Eles foram contra. Aqui Moisés dá uma ordem. O Senhor diz para o povo: vocês precisarão destruir os amalequitas. Só que não, isso não aconteceu. Não obedeceu o Senhor, serve como laço lá na frente. Então a gente viu que é um povo que deveria ter sido destruído e não foi. Outro exemplo, vai para Êxodo 17. Um pouquinho mais. Segundo livro da sua Bíblia, Êxodo 17, versículo 8 até o 16. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos.
Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então os amalequitas deveriam ser retirados do caminho. E não é isso que o povo vai fazer. A gente viu que eles não fazem. Então, por causa disso, por causa do pecado, Israel vai ser subjugado pelos amalequitas. Além dos amalequitas, nós vimos aqui que tem os moabitas. Vai lá em Gênesis, capítulo 19. De onde está vindo esse povo, né, que está subjugando Israel? É aquele problema que a gente vai botando debaixo do tapete, finge que não está vendo, mas uma hora ele aparece, que a gente não quer resolver, vai deixando para depois. É exatamente isso. Gênesis 19, versículo 30 até o 38. Quem são os moabitas? Os moabitas e os amonitas são descendentes dos filhos de Ló, o sobrinho de Abraão. É uma situação bem terrível. Ló teve filho com as suas próprias filhas. Versículo 30 até o 38 diz assim: Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai. E a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite. E você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Então, eram o povo que estava fazendo opressão a Israel. A gente vê que o comportamento é totalmente contra o ensinamento do Senhor. Você vai dizer aqui, mas por que que fizeram isso? Depois dá uma lida lá no capítulo 19 de Gênesis, você vai ver que é o caso de Sodoma e Gomorra. Ló sai de lá com as filhas e elas, por algum motivo, acham que, sei lá, que o mundo acabou, que não tem mais ninguém na terra e resolvem. Mas fazer isso com o próprio pai. E o Senhor não aprova, ok? Lembra que a Bíblia não esconde os pecados. Segue nas nossas anotações. Desta vez, Israel demorou mais para aprender a lição do que no primeiro ciclo. Eles suportaram 18 anos de sofrimento antes de clamar por libertação. Observe que o povo demora a clamar por libertação. Não é Deus que demora a socorrer, é o povo que demora a pedir. Nosso Deus é misericordioso, lembra? Eude aqui é interessante, olha o seguinte. Talvez você tenha olhado na sua Bíblia e dito assim, por que estão falando que o homem era canhoto? Juízes 3, volta lá para Juízes 3, versículo 15.
Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamita Gera. Interessante que o nome Benjamim significa filho da mão direita. E o cara era lá da tribo de Benjamim e era canhoto. E a gente vai ver que vai aparecer na Bíblia outros canhotos lá da tribo de Benjamim. Aí você vai dizer assim, mas por que isso é relevante dizer que ele era canhoto? A gente leu ali que ele vai armar uma situação, né? O que que acontece? Ele cria um punhal de uns 45 centímetros, uma coisa pequena. Eu tenho uma régua aqui, mas eu nem sei se isso aqui tem centímetros. Tá em centímetros. Tem 30 centímetros, eu acho. Então, um pouco maior que isso aqui, né? Umas 15, talvez. O que que ele fez? Na maioria das vezes, as pessoas, os homens, eles eram destros. Então, eles pegavam, vamos supor que isso aqui era o punhal que o cara fez, que o Wood fez. Ele era canhoto, ele colocou aquilo na coxa, por debaixo da roupa, escondido ali. Então, a probabilidade de, de um soldado, de alguém que atacasse, retirar um punhal, uma arma, do lado direito para o lado esquerdo, era mais difícil. Geralmente era do lado esquerdo para o lado direito. Então, a mão direita tirava o punhal do lado esquerdo. Ele aqui, ele agiu de forma diferente. Por ele ser canhoto, ele tinha um fator surpresa, a gente pode dizer dessa forma. Então, o que que ele faz? Ele coloca esse punhal ali do lado direito da coxa para poder chegar de surpresa. E ele vai lá, o Eude, com isso ali. Ele vai fazer o que lá? Por que que ele foi lá? Ele foi pagar tributo. O que que é tributo? Imposto. Então, esse rei oprimia Israel e cobrava imposto. Minha irmã, imposto é um negócio antigo. Ninguém gosta muito de pagar imposto, né? Mas imposto é uma coisa antiga. E oprimia Israel e cobrava imposto. Então, Eude vai para lá encontrar com o rei com a justificativa de que vai pagar o imposto e vai levar uma mensagem de Deus para o rei. Então, ele coloca esse punhal do lado direito porque ele era canhoto. Por isso que a Bíblia fala que ele era canhoto. É importante dizer que o ponto de referência que identificou o território de Israel foi junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, um indicativo do estado de adoração dos israelitas naquele dia. Lembra quando a gente falou de Gilgal? Gilgal foi o local aonde o povo, quando estava tomando os lugares na época de Josué, acampava? A gente leu aqui que Gilgal era um local de adoração para outros deuses. Aonde está isso, minha irmã? Versículo 18 do capítulo 3. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. No 19, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Então, Gilgal já não era mais um local dominado por Israel. Era um local que virou um local idólatra. E tempos atrás era o local onde o povo de Deus acampava. A Bíblia conta pra gente aqui que o cara, o rei, ele era gordo. Minha irmã, mas por que contar que o homem era gordo, gente? A gente vai ver uns detalhes diferenciados no livro de Juízes. Por que que fala que ele era gordo? Provavelmente, na época, a gente sabe que a gente vai muito pela aparência, né? Então, provavelmente na época, ao olhar para uma pessoa gorda, o cara que era rei, isso dizia que ele tinha poder, né? Ele comia, ele tinha acesso a muita alimentação, então ele tinha poder, ele transparecia coisas que mostravam que ele estava no comando. Então, deixava claro que ele era gordo. Além de gordo, ele era ingênuo e facilmente enganado pelas palavras intrigantes de Eude. Tem uma mensagem secreta para o Senhor. Versículo 19 da sua Bíblia. Diz assim:
Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. Algumas traduções podem estar assim: silêncio. E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Bastou ele falar assim: silêncio, e os caras saíram. Não precisou mandar sair ninguém. Deixaram o homem sozinho. Gente, o cara era rei, mas era tudo o que Eude precisava para resolver o problema, tá? O que que vai acontecer aqui? Ele vai chegar na sua Bíblia, volta lá, versículo 21. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e encravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, quer dizer que entrou tudo na barriga dele. E como não tirou, a gordura se fechou sobre ela e não conseguiu arrancar aquele punhal que ele tinha feito. Então Eude saiu para o pórtico depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Acredita-se que com esse ataque, na hora que foi enfiado esse punhal, os historiadores acreditam que acertou o intestino e provavelmente até o intestino do rei pode ter saído para fora. O que que vai acontecer? Por que que eles pensam isso? Olha o que que acontece aqui no 24. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. É engraçado isso. Se não fosse trágico, né? Seria engraçado. O que que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles pensaram que o rei estava usando o banheiro. Eles sentiram o mau cheiro das fezes que saíram do intestino desse rei quando Eude enfiou, né, o seu punhal e ficou ali. Então ele perfurou o intestino, não conseguiu arrancar, ficou ali e aquele cheiro impregnou. Quando os soldados vieram, que sentiram aquele cheiro, pensaram que ele estava usando banheiro privativo. 24. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, disseram que ele deve estar no banheiro privativo. 25. Cansaram-se de esperar, e como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. É possível que a gente pensa assim, como que Eude conseguiu sair? Se os caras estavam do lado de fora, sentiram o cheiro e a porta estava trancada, eles ficaram do lado de fora esperando o rei sair, por onde que esse homem saiu? É possível que ele tenha saído pelo que a gente pode chamar de esgoto da época. É bem possível que ele tenha descido pelo banheiro, pelo ali né, e seguido o esgoto, vamos dizer assim, da época. Eu não sei o nome que dava, mas acredita-se que ele fugiu desse jeito, tá? Ah, Versículo 27. Quando chegou, tocou a trombeta dos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. O que está deixando claro para a gente assim, aqui? O povo estava esperando por ele, foi algo que foi anunciado, eles estavam esperando ele voltar. Ele se arriscou. Ele foi aquele que foi enviado pelo povo também, foi aquele que anunciou. Porque fala aqui, ó, quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes. Então, os israelitas estavam nos montes aguardando, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. O local possível aqui, que a gente entende que é onde aconteceu essa parte aqui do versículo 28, que fala que eles seguiram e tomaram posse do lugar da passagem do Jordão. O pessoal sai das montanhas de Efraim, faz aí na sua mente a história, tá? Tenta criar a cena para ficar mais fácil para você entender como o negócio era forte. Eles descem, escutam esse homem tocando ali a trombeta, né?
Eles descem dos montes, vão ali na direção do Jordão, fecham aquilo ali para que ninguém consiga ultrapassar. Eu tenho aqui uma foto do mapa. Deixa eu achar ele aqui. Fechei não. Aí, tá aparecendo aí para vocês. Ah, tá vendo aqui? Vals do Jordão. Essa parte aqui foi a parte que eles provavelmente fecharam para que não houvesse travessia. Ele toca, olha lá em cima, região montanhosa de Efraim. Israel estava nessas montanhas aqui de Efraim. Eude toca, eles descem tudo isso aqui e fecham o Val do Jordão. O que que é Val? É um vale, tá? É um vale do Rio Jordão. Eles vão, fecham isso aqui tudo para que não os soldados do rei não atravessem ali, não ataquem eles. Então ali eles fecham para poder também fazer o que chama de uma emboscada. Lembrei a palavra. Eles fazem uma emboscada aqui contra os soldados. Segue na sua Bíblia, olha. Versículo 29. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Como que eles mataram? Fazendo a emboscada aí nessa área que você está vendo no mapa. Nós temos aqui no mapa Jericó, tem Gilgal, que a gente lembra que é perto de Jericó, tá? Gilgal aqui é onde ficava o acampamento. Seirá, uma cidade onde o juiz Eude fugiu depois que assassinou Eglon, rei de Moabe. Ele toca, foge para cá, né? Ele mata o rei, ele foge para cá para Seirá. Aqui ele toca, o pessoal que está nessa região montanhosa aí de Efraim desce, eles correm e fecham os vales do Jordão. E aqui eles matam os soldados. A gente consegue ter uma visão um pouco melhor, né, do que aconteceu com o mapa. Eu gosto de achar, quando a gente estuda coisa histórica assim, a gente vê o mapa. Já estamos quase encerrando, gente. Ahn, voltando. Ele convoca Efraim para a guerra contra os moabitas que estavam sem líder. Ele se torna o líder. E ele atribui o mérito ao Senhor. Qual vai ser o resultado disso tudo? O Senhor vai dar 80 anos de paz. O nosso Deus é longânimo e misericordioso. Depois dessa situação, vão ter 80 anos de paz. No versículo 31, e terminando o capítulo 3, fala de um juiz. Na minha Bíblia é um versículo. É um versículo. Um versículo fala dele. Então, por isso que a gente chama ele de juiz menor. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Aqui a gente não sabe quanto tempo Israel ficou subjugado, como foi especificamente todo o acontecimento. O escritor só fala aqui que ele mata os filisteus com uma aguilhada de bois. A aguilhada de bois é um ferrão de conduzir bois. Que isso é importante para a gente saber? Primeiro, que ele estava cheio do poder de Deus, porque para matar 600 homens dessa forma, o Espírito Santo tinha tomado ele. Outra coisa interessante que a gente observa é que no livro de Juízes a gente vai ver uns instrumentos bem esquisitos sendo usados pelos juízes para matar os inimigos. A gente vai ver, por exemplo, Sansão usar uma queixada de boi, né? Ele usa uma queixada de um animal, né? De um jumento. Ele usa uma queixada de um animal, Sansão, para poder matar seus inimigos. A gente vai ver muito não, vai ver algumas vezes isso acontecer. Então, Sangar não era a forma normal de um nome hebraico. Isso é interessante. Pode ser que esse juiz tenha sido filho de alguém que não era israelita, ou
Ele pode ter sido alguém vindo de uma família que adorava a Deus, a Nath, que era uma deusa cananeia de guerra. Queixada de jumento, o meu abençoado esposo aqui está me ajudando. Sansão mata com a queixada de jumento. A gente vai ver uns instrumentos bem diferentes aí. Deus usa os negócios diferentes aí, gente. E até hoje ele faz isso. A gente surpreende com algumas coisas que Deus faz. Ele derrota os filisteus, 600 filisteus. Um usa uma arma muito diferente, um ferrão de conduzir bois, e consegue libertar Israel. Ah, um negócio interessante aqui da gente observar é que começa a aparecer os filisteus como inimigos. Aqui a gente vê a menção dos filisteus. A gente vai começar, né? Daí para frente a gente vai começar a ver filisteu aparecer, bastante filisteu aparecer. São filisteus ou são chamados também de povos do mar. Eles não eram naturais dali de Canaã. É possível que eles tenham chegado vindos da Anatólia ou da Creta. Eles vão ser um problema para Israel. Eu tenho aqui mais uma anotaçãozinha antes da gente acabar, se eu conseguir ler, mas a minha tela aqui tá tampando. Deixa eu puxar aqui. Foi. Foi o que eu falei, a gente vê os primeiros instrumentos incomuns usados de livramento livre de juízes. A gente tem o martelo de Jael, que ela dá, né, martela na fronte e mata o cara. Os jarros e as tochas de Gideão e a queixada de jumento de Sansão. A gente vai ver o nosso Deus usando. Minha irmã, mas foi um único versículo usado para falar de um juiz. O Senhor usou uma pessoa com algo muito diferente e matou 600 filisteus. Na segunda-feira que vem, nós vamos entrar em Juízes capítulo 4. Vamos falar sobre Débora, a juíza Débora, muito conhecida, né? E é uma juíza maior, por assim dizer, por causa do relato. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus que usa coisas diferentes para nos mostrar que Ele é poderoso. Ele usa um canhoto que, por vezes, naquela época poderiam achar até que ele tinha algum tipo de problema físico, porque ser canhoto era algo que não era muito aceito. E o interessante é que ele era canhoto numa tribo que tinha o nome de filho da mão direita. Irmã, e daí? É diferente? É estranho? É alguém que ninguém dá atenção? O nosso Deus usa os improváveis. O nosso Deus gosta de usar os improváveis. Você vê que no final, Eude diz assim: o Senhor fez, o Senhor deu, o Senhor está fazendo. Ele atribui a vitória ao Senhor, porque foi o Senhor que deu. Ele se submete a uma situação terrível, arriscada, mas o nosso Deus usa pessoas improváveis. Você é uma pessoa improvável, diferente na sua família, alguém que alguém olha assim, as pessoas olham e acham, não, isso aí não vai dar para nada, isso aí é diferente de todo mundo, isso aí não se entrosa tanto assim. O nosso Deus te vê e pode e usa a mim e a você para fazer aquilo que ele tiver que fazer. A missão, o propósito dele será cumprido. Não aguarde, não espere tanto para clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, minha irmã, mas a minha situação é muito difícil. Eu estou num pecado terrível. Eu estou vivendo sobre opressão, seja qual for a opressão, seja qual for o pecado, seja qual for a cadeia, seja qual for a prisão, seja quanto tempo for, podem ser 8, pode ser 18, pode ser 40 anos, eu não sei quanto tempo, todo o tempo da sua vida ou alguns anos, o nosso Deus é poderoso para libertar. Clame a Ele e Ele vai te socorrer. Clame ao Senhor. Não deixa passar. O nosso Deus é o mesmo Deus ainda hoje. Glória a Deus. Estou vendo se tem alguma pergunta, algum comentário. Se você tiver, quiser mandar para a gente depois, nós vamos procurar.
a procurar saber a resposta. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos lhe agradecer, porque o Senhor usa os improváveis. Onde a maioria talvez seja destra, o Senhor usa um canhoto, usa uma pequena arma, destrói talvez um fraco, usa um fraco para destruir muitos inimigos com um instrumento que ninguém usaria. Mostra que o Senhor, quando está na situação, ainda que a gente não saiba lidar, podemos não ter as armas humanas, mas o Senhor é Deus para trazer a vitória. Senhor, eu clamo a Ti nesta noite. Senhor, dá força àquele que está sobre uma opressão maligna, a clamar pelo Senhor. Senhor, não usamos força humana nem armas humanas. Só o Senhor pode libertar da opressão do pecado. Só o Senhor pode quebrar os grilhões. Só o Senhor pode matar o inimigo. E nessa noite, Senhor, o inimigo é os nossos pecados. Livra-nos da opressão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Socorre a nossa casa. Livra-nos do maligno e tem misericórdia de nós. Que a tua palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas e fazer aquilo que é conforme a tua vontade. Senhor, eu quero lhe agradecer. Fortalece-nos, Senhor, nessa semana e restaura as nossas forças. Obrigada pela tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer o Alexandre, pastora Flávia, Ana Paula, Ana, o Anderson. Glória a Deus. Amém, Anderson. A diaconisa Célia, Elisete, temos aqui a Helenice, eu acho que é a irmã Vera, a Neuza, é um prazer ter você com a gente, Neuza, Janaína, Nayana, aqui tá Yuri, mas deve ser, o Yuri. E tem um Zoom user aqui, eu não sei se é a pastora Simone, e desculpe se eu errei, o presbítero Jones, que tem me ajudado. Quero agradecer, uma boa noite. Senhor abençoe vocês e guarde no nome de Jesus. Até segunda-feira que vem. Um beijo.